Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ageu. Capítulo 2, Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 9. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, acharam Ageu? Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca, sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Amém. Aqui nesse livro de Ageu, é um momento em que eles estão edificando o segundo templo. O templo tinha sido destruído pelos inimigos e havia um remanescente que tinha ficado em Jerusalém. Eles tinham sido levados para o cativeiro da Babilônia e esse remanescente ficou lá, e Deus levanta esse remanescente para edificar o templo novamente. Então eles começam a restauração de Jerusalém pelo templo. Eu já ministrei sobre isso. Começam restaurando o lugar de adoração, o lugar onde a comunhão com Deus acontecia. O templo era um lugar, naquele momento, fisicamente era o lugar onde a comunhão com Deus acontecia na nação de Israel. Hoje o templo somos nós, amém? Cada um de nós é um templo vivo, onde a presença de Deus habita. Mas naqueles dias o templo era um lugar físico, onde Deus vinha, onde a presença de Deus aparecia, tocava a terra. E hoje a igreja é isso, a igreja é uma figura desse templo, ou o templo é uma figura da igreja. E cada um de nós individualmente somos templos vivos, onde o Espírito Santo habita. E todos nós, quando nos reunimos como igreja, somos esse templo maior. Amém? Então individualmente somos templo vivo do Senhor, como igreja somos templo do Senhor. Mas naqueles dias o templo era um prédio físico. Então hoje não é mais assim, Quando nós falamos vamos à igreja ou vamos ao templo, na verdade eu não falo assim, eu uso vamos ao salão de reuniões. A igreja vai se reunir no salão. Eu nunca falo vou à igreja, a não ser escapa às vezes, mas eu faço questão de não falar assim, porque é errado falar assim. Teologicamente, de acordo com a teologia do Novo Testamento, é errado você falar, eu vou à igreja. Ora, você é a igreja, você faz parte da igreja, você sozinho não é igreja. Mas quando você está reunido com seus irmãos, nós formamos a igreja. E quando eu falo, eu vou à igreja, não, eu vou me reunir com a igreja no salão de reuniões. A igreja somos nós. Quando estamos aqui reunidos, a igreja está aqui. Quando nós vamos embora, aqui não é mais, é um salão.
Amém? Não há nada de especial nesse lugar físico, nessas paredes. Aqui antes era um salão de festas, agora a igreja se reúne aqui. Então é um prédio como qualquer outro, feito de tijolo, cimento, vigas de ferro, vidro. Amém? Então, entenda bem, naquele tempo, no Antigo Testamento, havia o templo físico. E Deus vinha no Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança ficava. Ele se manifestava ali. Agora, aquele templo tinha sido destruído, o esplendor daquele templo tinha ido embora. E eles estavam restaurando o templo. É uma figura de que quando alguém se converte, a Jesus, a mudança, a transformação começa no lugar mais íntimo de comunhão com Deus. A primeira coisa que muda, que ganha vida quando alguém se converte a Jesus Cristo, é o seu espírito. O espírito do homem estava adormecido antes de conhecer a Jesus. E quando ele começa a conhecer Jesus, o espírito dele é vivificado e ele passa a ter comunhão com o Espírito de Deus. Por isso que as coisas começam a fazer sentido. Você começa a ler a Bíblia e a Bíblia começa a fazer sentido para você. Antes você lia a Bíblia e não entendia nada. Depois começa a entender do nada. Antes você não entendia nada e depois do nada você começa a entender. Não é assim que acontece? Comigo foi assim, eu não entendia nada. Quando eu tive uma experiência com Jesus, do nada comecei a entender. Por quê? Porque o Espírito Santo se conectou com o meu espírito ganhou vida. Instantaneamente, num toque, abrir e fechar de olhos. Isso vai ser assim com o nosso corpo mortal. Assim como aconteceu com o nosso espírito, o nosso corpo vai ser transformado de corpo mortal em corpo imortal, num toque, num abrir e fechar de olhos. E nesse processo entre o avivamento do nosso espírito e o avivamento do nosso corpo, a restauração do nosso espírito e a restauração do nosso corpo, nós estamos trabalhando a restauração da nossa alma. A sala de controle, onde as nossas decisões são tomadas, onde nós decidimos andar com Deus ou não andar com Deus, falar sim para Deus ou falar não para Deus, obedecer a Deus ou desobedecer a Deus, ser flexível, se curvar diante de Deus ou ficar altivo e não se curvar. É na alma que nós decidimos, é na nossa alma que a batalha acontece, porque o corpo está submisso à alma. Amém? Você dá ordens para o seu corpo. Ah, estou com fome, vou comer. Ah, vou comer mais do que deveria porque eu não posso desperdiçar essa pizza. Preciso comer tudo. Uma dica, quando você for numa pizzaria, se você estiver sozinho, peça para cortar em 4 pedaços, porque se for 8 você não vai aguentar comer. Cortando em 4 você come, né? É uma boa dica. Peça para o garçom cortar em 4, que aí você come 4 pedaços, dá para comer. 8 é difícil. Entenderam, né, a piada? Então é o seguinte, voltando, né? Você dá ordem para o seu corpo. A sua alma ordena o tempo todo. Agora, se você tem o teu espírito em comunhão com o Espírito de Deus, o teu espírito é que precisa comandar, e não a alma. Por isso que a gente ouve muito, né, nesse final de ano, eu entendo quando as pessoas postam, olha que os seus desejos se realizem, todos os seus sonhos se cumpram, todos a gente sabe, mas meus irmãos, isso tudo, a gente sabe que é tudo, como é que eu vou dizer? Tudo lambuzado, né? Aquela coisa de aquela melação toda que a gente sabe que é emoçãozinha, é coisinha, que a gente sabe que a realidade é outra. A gente precisa entender que a nossa alma tem que estar submissa ao Espírito. Não é mais o que a minha alma quer. Nós nascemos para ser felizes.
para termos prazer o tempo todo. Meus irmãos, nem sempre vamos ser felizes o tempo todo. Nem sempre a vida vai nos trazer prazer o tempo todo. Quem já percebeu isso? Que a felicidade não é uma coisa que permanece o tempo todo. Nós temos momentos de muita felicidade, mas temos momentos de muita tristeza, de muita luta, de muita dor, de batalha. Mas uma coisa nós temos: paz, esperança, convicção de que Deus está conosco, de que Ele cuida de nós, de que nós podemos confiar nele, de que Ele é um Deus presente, de que Ele é um Deus vivo, de que Ele é um Deus ativo, Ele age na nossa vida. Quando oramos, faz diferença, as coisas acontecem, nós não estamos falando com as paredes, Ele está atento à nossa oração. E Ele verdadeiramente muda o nosso destino. Então, nós passamos por todas essas coisas, que todo mundo passa. Mas se nós conhecemos a Deus, se nosso espírito tem comunhão com o espírito dele, nós temos outro nível de entendimento dessas coisas. Então, quando alguém começa a ser restaurado por Deus, a restauração começa primeiramente no espírito. O espírito do homem é vivificado e ele passa a ter comunhão com o Espírito de Deus. E depois Deus então vai começando a trabalhar na nossa alma. A nossa alma se afastou muito de Deus. Quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. Criou-se um abismo entre os dois. E houve, consequentemente, uma deformação na alma humana. Deformação do caráter, deformação das emoções, deformação do sentido de propósito. O homem começou a se ocupar de coisas que não era para se ocupar, começou a ter perversões, deformações no nível psicológico. Coisas terríveis passaram a acontecer dentro da alma humana. Alguns se afastaram mais, outros se afastaram menos. Alguns foram mais preservados por princípios que foram passados muitas vezes de uma geração para outra, de pais para filhos, de avós para pais, de uma geração para outra. Outros foram perdendo esses princípios e se afastaram mais. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, todos podem se voltar para Deus, por mais distantes que estejam. Há salvação para todos aqueles que quiserem. Por mais distante que a pessoa tenha ido, por mais deformado que esteja o seu caráter, por mais distorções que possa haver na sua alma, há como voltar para a casa do Pai. Na verdade, a nossa vida aqui na terra nada mais é do que um longo caminho de volta para a casa do Pai. Amém? A nossa vida aqui na terra é um longo caminho de volta para a casa do Pai. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos voltando para a casa do Pai. Estamos voltando para a presença dEle. E Deus está trabalhando as nossas vidas, porque nós não podemos chegar na casa dEle de qualquer maneira. Você está entendendo? Nós não suportaríamos a santidade, a presença de Deus, a eternidade. Nós vamos ter que ter um corpo novo, porque esse corpo não resistiria a uma fagulha da eternidade. A uma fagulha da presença de Deus, esse corpo se derreteria. Esse corpo não tem estrutura para receber a eternidade. Por isso nós temos que ter um novo corpo, para conter a vida eterna nele. Você está entendendo como a deformação, a queda do homem, levou o homem longe, afastou o homem da árvore da vida, afastou o homem da presença de Deus muito. Então é um processo de volta, um processo de restauração,
Por isso que quando nós falamos da igreja, nós falamos que a igreja está sendo restaurada. Por quê? Porque nós estamos sendo restaurados. Aí, aqui Deus pergunta para eles: vocês estão vendo esse templo novo? Vocês se lembram do templo antigo e da glória do templo antigo? Como lhes parece esse agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Eles tinham conhecido o templo antigo, muitos deles. E agora eles estavam vendo o templo novo. Mas os utensílios, o ouro, as coisas preciosas tinham sido levadas do templo, saqueadas. Então o templo não tinha mais aquela glória, não tinha mais aquilo tudo que tinha anteriormente. Estava num processo de restauração. A igreja hoje, quando nós olhamos para ela, e nós olhamos para a primeira igreja, para a igreja dos apóstolos, a igreja logo depois da ressurreição e ascensão de Jesus, se nós tivéssemos vivido naquela igreja, só de ler os textos de Atos dos Apóstolos e as cartas dos apóstolos para a igreja daquela época, só de ler, nós já ficamos frustrados de ver como a igreja está hoje. Eu pelo menos fico. Eu gostaria de ver aquela igreja em ação hoje, né? E nós ainda não vemos. Agora você imagina se nós tivéssemos vivido naquela igreja, sentido a presença de Deus como eles sentiam, a presença de Deus atuando na vida da igreja, a tal ponto que as curas aconteciam só com a sombra de um apóstolo passando. Alguém que mentia para o Espírito Santo morria. Já pensou que situação? Tal era a presença. O corpo humano não suportava se não tivesse de acordo com Deus. Acontecia simplesmente do camarada desfalecer, morrer. Tamanha era a presença. Então, Deus está perguntando para eles: alguém de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim, diz o Senhor, seja forte, né? Ele fala uma palavra de ânimo para eles. Meu espírito habita no meio de vocês. Aí ele diz assim, que sacudiria as nações e que toda a glória, todos os tesouros das nações viriam para aquele templo. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor. Aí ele diz assim, a glória desta última casa, ou a glória deste novo templo, será maior que a glória do antigo. Se esse templo aqui é uma figura da igreja, nós podemos aplicar esse texto para a história da igreja. A glória da última igreja vai ser maior do que a glória da primeira igreja. Amém? Glória fala da presença, glória fala da santidade, glória fala dos milagres, glória fala dos sinais acontecendo, glória fala da comunhão acontecendo, glória fala de conversões acontecendo sem precisar forçar. As pessoas vinham espontaneamente para a igreja, elas corriam para a igreja, elas queriam estar na igreja, elas tinham alegria de estar juntas, de querer estar juntos. Quando eu penso em glória, eu penso nisso. Eu penso a igreja está num lugar em que as pessoas olham para ela e querem fazer parte dela. As pessoas têm que olhar para a igreja, meus irmãos, e verem um lugar inabalável, um lugar, fugiu a palavra, um lugar incorruptível, sabe? Olhar para a igreja e ver na igreja verdade, santidade, honestidade, perdão, amor, graça de Deus. Essa é a igreja cheia de glória.
Claro que nós ainda estamos caminhando, né? Nós temos muita coisa para ser trabalhado por Deus no nosso coração. Por isso que a glória dessa casa ainda não é maior do que a glória da primeira casa. Mas Deus fala aqui na sua palavra, que a glória da última casa, a glória do segundo templo, do último templo, vai ser maior do que a glória do primeiro templo. A glória da última igreja, da igreja do final dos tempos, da igreja dos últimos tempos, vai ser maior do que a glória da igreja primitiva. Amém? Você pode crer nisso? Meus irmãos, isso é uma realidade, porque a noiva precisa estar pronta para o casamento. A igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia começa com um casamento, né? Deus criando o primeiro casal, Adão e Eva. E ela termina com um casamento entre o último Adão e a igreja, Cristo e a igreja, o segundo Adão e a igreja. Começa com um casamento e termina com um casamento. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Milagre público, né? Então, você vê que a igreja que vai se casar com Jesus, ela tem que estar pronta para esse casamento. Não é de qualquer maneira. Todos aqueles que precisam ser salvos, têm que ser salvos. Tem que atingir o número completo de todos os que serão salvos. Todos precisam entrar no reino de Deus. Todos aqueles que fazem parte do reino de Deus precisam entrar. Nós não sabemos quantos são, nem onde eles estão, nem se já nasceram todos. Eu creio que falta nascer muita gente ainda, né? Nós não sabemos. Mas todos que têm que ser salvos, têm que nascer e têm que ser alcançados. Para se completar o número certo. Deus tem o número certo. Imagina isso, Deus sabe todos os que serão salvos. A vontade dele é que todos fossem salvos, que nenhum se perdesse. Mas eu creio que nem todos vão ser salvos. Não é? Porque tem muita gente que não quer andar com Deus. Gente perversa e que ama a perversidade. Infelizmente, esses não vão entrar no reino de Deus. Mas não por causa de Deus, por causa da dureza do seu coração. Deus sempre é inclusivo, Ele sempre quer trazer as pessoas para dentro do reino de Deus. Mas nem sempre as pessoas querem entrar. Então Deus respeita a vontade das pessoas. Deus respeita a nossa vontade, meus irmãos. Deus é um Deus que nos fez livres, com liberdade para escolher entre o bem e o mal. Amém? Você pode dizer sim para Deus, você pode dizer não para Deus. Ele gostaria sempre que você dissesse sim, mas você tem a liberdade de até dizer não para Ele. Assim é o nosso Deus. Eu acho legal isso, porque Deus corre riscos, né? Embora Ele saiba o desfecho das coisas, Ele decidiu correr riscos. Nós não somos robozinhos, onde tudo está programadinho, tudo está já escrito certinho o que vai acontecer e você não pode fugir daquele destino. Você tem decisões a tomar. Todos os dias você decide centenas de coisas, se não mais. O tempo todo você está tomando decisões. O tempo todo você está fazendo escolhas. Algumas são banais, são simples, né? Como comer pão com mortadela ou pão com manteiga no café da manhã. Uma decisão simples. E tem decisões complicadas. Mas o tempo todo você está decidindo. Que roupa você vai pôr, onde você vai primeiro, que tipo de trabalho você vai fazer primeiro. O tempo todo você está fazendo escolhas, o tempo todo você está tomando decisões. Mas tem decisões que são sérias, tem decisões que mudam a tua história, tem decisões que mudam o teu destino. E essas você precisa estar ouvindo a Deus para não fazer besteira,
para não tomar decisões erradas, para não fazer decisões que depois vão ter consequências lá na frente, e consequências às vezes negativas, que depois você não consegue mais sair delas, ou vai dar um trabalho danado para você resolver. Quem já tomou decisão errada e depois deu um trabalho para resolver? Não precisa levantar a mão, não. Mas acho que todo mundo já fez isso alguma vez na vida, né? Então a gente precisa ter sabedoria para escolher, para fazer as coisas, para tomar as decisões corretas. Então aqui em Ageu, Deus está falando para eles, olha, vocês estão vendo o templo novo, está sendo construído. Você olha para ele, não dá nada. Perto do templo anterior. A gente olha para a igreja hoje, assim, ela está sendo construída. Tem muita falha, tem muito erro, tem muita coisa ruim acontecendo junto com a coisa boa. O joio junto com o trigo, muita coisa boa na igreja, muita coisa ruim na igreja. Nossa, pastor, mas tem muita coisa ruim na igreja? Tem, infelizmente tem. Tem muita coisa sendo feita na igreja, não fala nossa específico, mas eu falo na igreja, na face da terra. Na nossa também, ninguém aqui é perfeito. Mas eu digo assim, tem lugares, meus irmãos, em que são coisas sérias que estão sendo ministradas e graves. Coisas que precisam, muitas vezes são distorções da palavra de Deus em muitos lugares. Lugares que se chamam de igreja, que se intitulam igreja. E que precisam ser confrontadas, restauradas, consertadas. Tem coisas que precisam sair do meio da igreja. Tem coisas que precisam voltar para a vida da igreja. Durante a história da igreja, nós tivemos coisas que permaneceram na igreja, verdades que nunca saíram da igreja. Nós tivemos verdades que foram retiradas da vida da igreja, se perderam, e tivemos verdades, entre aspas, que foram acrescentadas à igreja, que nunca deveriam ter sido acrescentadas. Portanto, são mentiras. Então nós tivemos verdades que permaneceram, verdades que se perderam e mentiras que foram acrescentadas à vida da igreja. E qual que é o processo de Deus agora? Ele tem que tirar as coisas que foram acrescentadas e que não fazem parte da igreja. Tem que manter aquilo que sempre permaneceu, tem que ficar ali, aqueles fundamentos, e tem que voltar com os fundamentos que foram retirados da vida da igreja. Por exemplo, batismo com o Espírito Santo tinha se perdido na vida da igreja. Os dons do Espírito, né, a prática dos dons do Espírito, foram se perdendo. E Deus teve que trazer isso de volta. Adoração, através do louvor, adoração espontânea, isso também foi se perdendo ao longo da história da igreja. Ao mesmo tempo, verdades, entre aspas, foram sendo acrescentadas. A adoração aos apóstolos, aos santos, né? Pessoas que tiveram vida cheia da presença de Deus, mas que passaram a se tornar ídolos para o povo. Isso foram verdades acrescentadas, e as pessoas foram ensinadas a fazer orações para esses santos, para esses apóstolos, né? Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que nós devemos orar para qualquer um deles. Nós não podemos conversar com os que já morreram. Não tem como, meus irmãos. É nulo, é inócuo. É uma oração que não vai alcançar o objetivo, infelizmente. As pessoas que já morreram estão lá em Cristo, ou não, estão esperando a manifestação de Jesus, a volta dele. Mas não dá para se comunicar com eles. A Bíblia diz que o único nome que nos foi dado é o nome de Jesus Cristo, para nós invocarmos. Então essa verdade de invocar outras pessoas que não Jesus, isso não tem fundamento na palavra. Então não é implicância nossa com os que acreditam nisso, é simplesmente falar para eles, olha, vocês estão perdendo tempo. Gasta o tempo naquilo que funciona. Por que você vai perder tempo orando para Paulo? Se Paulo não pode te responder, se Pedro não pode te responder, se João não pode te responder, se Maria não pode te responder, por que você vai perder tempo? Eles não podem te responder. Nós amamos esses irmãos, eu amo Maria, eu amo Pedro, eu amo Paulo, eu amo João, pela vida, pelo que eu leio do testemunho deles aqui,
nos evangelhos. Tenho o maior respeito por eles. Imagina, quem sou eu perto dessas pessoas? Mas, por melhor que eles tenham sido, eles não podem interceder por nós. E essa conversa de que Jesus está com muito serviço e não vai poder ouvir tua oração, vai num santo menos desocupado. Meu irmão, isso é uma bobagem. É uma bobagem. A eternidade funciona em outra dimensão, meus irmãos. É outra coisa. Jesus tem todo o tempo do mundo, ele está no nível da eternidade. Imagina, ele não vai poder tirar atenção porque ele está muito ocupado. Tem milhões e milhões de anjos para fazer serviço em nosso favor. Não adianta. Então essas verdades acrescentadas, elas precisam ser removidas, para que as pessoas não percam o rumo, não percam tempo. Amém? Agora, tem verdades que permaneceram. Por exemplo, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa verdade permaneceu por toda a história da igreja. A obra de Jesus na cruz, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Essa verdade permaneceu por todo o tempo na vida da igreja. A verdade de que a salvação é pela fé, é pela graça, essa verdade tinha se perdido. Teve que ser resgatada. As pessoas achavam que pelas suas obras elas eram salvas. E na Reforma Protestante, essa verdade foi resgatada, que a salvação é pela fé e não pelas obras. Chegaram ao ponto de vender a salvação. As pessoas pagavam para entrar no céu. Você está entendendo? Isso foi um desvio. Verdades que eram mentiras sendo acrescentadas à vida da igreja. Agora você pensa, pastor, mas uma coisinha aqui, meu irmão, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, outra mentirinha ali, outra mentirinha ali, vai se tornando um monte de mentiras e fazem com que as pessoas errem o alvo. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que precisa ser conhecida. A palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus, como eles são. Essa é a verdade. Conhecida e posta em prática. Então, o processo de restauração de Deus envolve a restauração das nossas vidas, mas envolve a restauração daquilo que se perdeu na vida da igreja. Então Deus vem restaurando por ondas, vai restaurando. A Reforma Protestante restaurou vários princípios. Só a Deus glória, só a palavra de Deus é o livro de prática e de fé, só a Bíblia, né? Só as Escrituras, só o nome de Jesus deve ser invocado. Salvação só pela fé. Então uma série de verdades foram sendo restauradas. Dons de cura, né? Os dons do Espírito sendo restaurados, o batismo com o Espírito sendo restaurado, a adoração sendo restaurada. Todo um processo de Deus na vida da igreja, na história da igreja. Isso dá trabalho, meus irmãos, isso leva tempo. E ao mesmo tempo que Deus restaura a vida da igreja, restaura a nossa vida dentro da igreja. Vai trabalhando o teu coração e o meu coração, vai restaurando o teu caráter, vai restaurando a tua alma, a tua personalidade, né? Vai te fazendo uma pessoa melhor em Deus. Não é tremendo isso? É uma coisa tremenda, é uma coisa fantástica o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Agora quero ler um outro texto em Atos dos Apóstolos, que eu gosto muito. Atos. Espera aí só um pouquinho.
capítulo 3. A partir do versículo... A partir do versículo 19. Pedro está ministrando para eles no templo, né, no segundo templo, que já tinha sido restaurado, né? E ele está dizendo aqui, a partir do versículo 19: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Então da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado. Pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. O que eu queria destacar aqui, Pedro fala para eles, né, que Cristo, né, vai ser enviado novamente, mas que ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, que foi predita por meio dos santos profetas. Então veja só, Jesus está nos céus, permanecerá lá até que todas as coisas sejam restauradas. Que coisas são essas? As coisas que dizem respeito à vida da igreja. Porque esse mundo jaz de mal a pior. Esse mundo não vai ter uma restauração. Esse mundo não vai, infelizmente não vai. Não quer dizer que com isso nós podemos então, já que o mundo não vai ser restaurado, vamos acabar com isso. Não, nós como cidadãos do reino de Deus, devemos tratar o nosso planeta, a nossa cidade, da melhor maneira possível. Amém? Você como um bom cidadão, trate bem a sua redondeza, a sua vizinhança, né? Cuide bem dos seus animais, se você tiver, cuide bem das suas plantas, seja um bom vizinho, não é? Mantenha o teu quintal limpo, mantenha a tua calçada limpa, faça a tua parte. Não é porque o mundo está indo de mal a pior que você vai tacar mais lenha na fogueira. Não é isso. Mas a gente sabe que moralmente, fisicamente, biologicamente, esse mundo não vai ser restaurado. Porque ele está na queda, ele foi contaminado pelo pecado, ele foi contaminado pela morte. Então não tem como restaurar, vai ter que ser criado de novo. Jesus falou que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Nós tivemos que nascer de novo, da água e do Espírito. É um novo Espírito que vai entrar no reino dos céus. É um novo corpo que vai herdar a vida eterna. Esse corpo não vai poder herdar a eternidade. Ele vai ter que ser restaurado, vai ter que ser glorificado. Então, aqui está dizendo que Jesus precisa permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas. Que coisas? Desse mundo? Não, da igreja. O cumprimento profético de todas as coisas que precisam se cumprir. A salvação de todos aqueles que precisam ser salvos. Todos aqueles que precisam entrar na eternidade. Aqueles que talvez ainda não nasceram, precisam nascer. Todo o quadro profético, tudo aquilo que foi profetizado precisa se cumprir. A salvação, a conversão da nação de Israel, não é? Eles precisam se converter. Todos os gentios, não os judeus, precisam se converter. Amém? Então nós temos que orar, Senhor, ajuda-me a cooperar com o teu propósito de restaurar todas as coisas. O que eu posso fazer? Minha pequena contribuição, minha pequena parte. Onde eu posso agir para cooperar com isso? Onde eu posso agir, né? Usa a minha vida para salvar alguém. Usa a minha vida para falar do teu amor para alguém. Usa a minha vida para fazer a minha parte. Para dar um bom testemunho.
para ser um profeta nessa geração. Irmãos, as pessoas estão mais atentas na nossa vida do que a gente pensa. Elas estão nos observando o tempo todo, elas estão nos observando como a gente se comporta quando a gente fica doente, como a gente se comporta quando um parente da gente morre, como a gente se comporta quando a gente compra alguma coisa nova, como a gente se comporta quando a gente faz um negócio, como a gente se comporta. Você está entendendo? As pessoas estão de olho na gente. Elas estão olhando para nós o tempo todo. Elas querem ver se aquilo que nós falamos é de fato vivido por nós. Amém? Quando morre alguém da sua família, como é que você se comporta? Você tem esperança na vida eterna? Você tem esperança de que aquela pessoa foi recebida por Jesus? Ou você se desespera como alguém que não conhece, né? Sabe? Entenda. Quando nós perdemos alguém amado, alguém querido, nós temos que ter esperança e temos que mostrar isso com a nossa vida. As pessoas estão olhando para nós e se a gente se desespera, elas vão esperar a esperança de quem? Se nós estamos nos desesperando. Desespero é o oposto de esperança. Você está entendendo? Quando alguém fica doente, como a gente reage? Quando alguém perde o emprego, quando alguém passa apertado, como a gente reage? É a hora em que o Evangelho precisa ser vivido. Se não, meus irmãos, é só blá blá blá. É só blá blá blá. E o mundo está cheio de blá blá blá. Tem muito papagaio de pirata hoje na internet. Está cheio de papagaio de pirata. Gente que se der uma tremida aqui, como fala lá, vou dar uma balada nas nações. Meu irmão, tem muito crente que vai ser o primeiro a correr. Gente que se diz crente, gente que se diz convertido, gente que se diz... Você está entendendo o que eu quero dizer? A nossa fé, ela tem que ser provada para ser aprovada. Por isso que ela é provada, para que ela não seja apenas blá blá blá. Amém? Eu posso, um dia ou outro, vocês me verem triste, né? Claro, por exemplo, perdi meu pai há pouco tempo. É claro que eu fiquei triste. Mas eu sei que ele está com o Senhor. E Deus me mostrou isso. Quando orei com ele, né? Contei para os irmãos. Então, isso me dá paz. Me dá tranquilidade. Eu enfrentei a adversidade, né, da perda com esperança. As pessoas lá fora talvez achem que a gente, né, ele está tão conformado, né? Às vezes a pessoa acha que a gente está conformado. Não é conformado. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Porque eu sei onde meu pai está, onde minha mãe está. Né? Sei que eles estão com Jesus. Sei que foram recebidos. Sei que encontraram com pessoas que eles amam, que foram antes deles. O céu tem que ser uma realidade para nós. A eternidade tem que ser uma realidade para nós. Não é um céu inventado, não é um céu imaginado, é um céu de acordo com a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos descreve. Amém? Às vezes a gente precisa voltar para a palavra e ver o que Deus fala sobre a eternidade, o que Deus fala sobre o céu, para a gente não fantasiar o céu. Né? Não é qualquer céu, é o céu de Deus. É para esse céu que eu quero ir. O céu que a palavra descreve. Em Apocalipse dá muitos lampejos do céu. Muitas cenas do céu. Coisas tremendas. Meu irmão, se você acha, se alguém falar para você, e tem muito disso ainda, né? Essa visão do céu errada, que é um lugar tranquilo, leia Apocalipse.
e enxergue o céu ali, você vai ver se aquilo é tranquilidade. Meu irmão, cada cena, cada página, cada capítulo é uma cena nova, é trombeta para cá, é anjo para lá, é trovão para cá, é gente para cá, é gente adorando para lá, é multidão chegando, é multidão para cá, é o tempo todo aquilo agitado, o céu fervendo de coisa acontecendo. Então fica tranquilo, vai ter lugar de descanso? Vai, também vai ter. Né? Tranquilo, você vai ter toda a eternidade para descansar. Mas, meu irmão, o céu não é um lugar para não fazermos nada. O céu é um lugar para muita atividade, muita coisa para ser criada. Nós vamos criar juntos com Deus, nós vamos desenvolver projetos com Deus, nós vamos desenvolver coisas com Deus, nós vamos aprender a criar coisas com Deus. Você já pensou nisso? Que coisa fantástica! Deus nos ensinar como é que as coisas funcionam, na essência, como é que as coisas acontecem, como é que a vida nasce, como é que a vida acontece, como é que tudo funciona, as leis da física todas, e as leis do mundo espiritual, como é que acontece. Meu irmão, vai ter atividade para toda a eternidade. Vai ter música no céu, vai ter alegria no céu, vai ter festa, vai ter celebração. Deus é um Deus de celebração, Deus é um Deus de festa. O Antigo Testamento tem festa para tudo, eles celebravam tudo, comemoravam tudo, o tempo todo tinha festa. Deus é um Deus de agitação. Ele criou tudo em 6 dias. Imagina, ele não parou, 6 dias ralando e fazendo e criando, acontecendo. No último ele descansou. Então, o tempo todo vai ter vida, vai ter coisa acontecendo, não vai ter tédio, não vai ter essa visão errada, né, que o diabo plantou na humanidade, de que o céu é tedioso, o inferno é bacana, o inferno a baladinha vai ferver mesmo, lá vai ferver pra caramba. Meu irmão, o céu é o melhor lugar para se estar. Amém? Porque na presença de Deus, a fartura de alegria, né? A fartura de celebração. Você vai conhecer muita gente boa. Já pensou se ouvir as histórias, ter todo o tempo do mundo para ouvir e para contar? Para ouvir as histórias de cada um. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Então, a igreja é só a preparação, né? Nós estamos sendo preparados para suportar a eternidade. Então fique alegre, você faz parte desse processo de Deus restaurar todas as coisas. Deus está fazendo isso na sua vida, Deus está fazendo isso em um povo todo na face da terra, está restaurando a nossa vida, restaurando a nossa alma, restaurando as verdades na sua igreja, restaurando a sua presença no meio da igreja, limpando a igreja, purificando a igreja. Vai sair faísca, meus irmãos, porque Deus vai limpar a sua igreja, vai abalar todas as coisas, porque precisa abalar para arrancar aquilo que não presta, para só ficar aquilo que está edificado em Cristo, aquilo que está edificado na rocha. Amém? Graças a Deus, Ele é Deus e Ele vai fazer. Amém? Então, convém que os céus retenham Jesus. Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. E a glória da última casa, a glória do último templo, a glória da última igreja será maior do que a glória da primeira igreja. Amém? Então anime o teu coração, glorifique a Deus. 2022 continua o processo de Deus restaurar todas as coisas, restaurar suas verdades, restaurar a tua alma, restaurar o teu caráter, restaurar a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Nós vamos servir a ceia. São os líderes, né, das células de casais.
Se puderem vir já, os que estão aí, se precisar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós cremos na restauração da tua igreja. Nós cremos na restauração do nosso caráter, Senhor, da nossa alma. Nós cremos na restauração de todas as coisas que o Senhor profetizou através dos seus profetas, daqueles que o Senhor levantou, aquilo que está escrito na tua palavra, todas essas coisas serão cumpridas ainda. Muito já se cumpriu, muitas palavras já se cumpriram, mas ainda há muito a se cumprir. Pai, ajuda-nos a sermos obedientes, para não atrapalharmos a tua obra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, que nós possamos cooperar com o teu propósito, cooperar com o teu projeto, cooperar com a restauração da tua igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque, pode ficar aqui, nessa noite nós vamos celebrar a ceia, Pai, e tudo isso só pode acontecer porque o Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue, deixou o seu corpo ser partido, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos alcançados. Pai, por meio da tua morte, da tua ressurreição, a tua igreja pôde vir à luz, a tua igreja pôde ganhar vida, Pai. Nós te agradecemos profundamente, vamos ser gratos por toda a eternidade, por tão grande salvação, por tão grande sacrifício, Pai. Que nós possamos participar da ceia com alegria nessa noite, a primeira ceia do ano, Pai. Primeira ceia de 2022, que o Senhor possa abençoar a sua igreja, abençoar aqueles que não puderam vir, aqueles que, porque estão viajando, porque estão doentes, o Senhor conhece os motivos, abençoa aqueles que estão assistindo pela internet e abençoa aqueles que estão aqui que vão participar da ceia agora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Você pode vir para o seu lugar, vem cada um por uma fila aqui, por uma área, né? E não reparta o pão com o seu irmão, porque o pão já está partido, amém, irmãos? Então coma o seu com você sozinho ali, né? Depois você pode orar com alguém, amém?
Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Que o Senhor possa abençoar o nosso ano, Pai, o ano que estamos começando. Que seja um ano de bênção, de saúde, de prosperidade. Senhor, que haja uma esperança nova nos corações. Renova os sonhos, os projetos que o Senhor tem para cada um, para cada família, Pai. Oh Deus, cuida dos teus filhos. Aproxime aqueles que estão distantes, Pai. Oh Jesus. E ajuda-nos a alcançar aqueles que o Senhor tem para serem alcançados, Pai. Oh Pai, restaura as famílias da Tua casa. Oh Deus, o Senhor é bom, Pai. Nós queremos obedecer, queremos dizer sim. Queremos nos curvar à Tua vontade, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo aqui na Tua presença, por cada um que está aqui, por aqueles que estão em casa, não puderam vir, que o Senhor possa abençoar também. Nós repartimos com eles a Tua bênção, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. Amém. Anote os teus planos, anote os teus projetos e fala: Senhor, confirma ou não, mas que eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Não quero perder tempo fazendo aquilo que não é para mim. Amém? Busque em Deus. Deus vai te abençoar, vai te capacitar, vai te dar direção. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e tenha um ano cheio da presença de Deus. Amém.